Sejam todos bem-vindos. Estamos começando o webinar Bolsas do Programa de Formação de Líderes na Comunidade Nikkei. Este evento é uma realização da Associação de Pesquisadores Brasileiros no Japão, a ABRJ, juntamente com a JICA. Além disso, contamos com o apoio da Embaixada do Brasil no Japão e da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, o Bunkyo. Sem mais delongas, eu gostaria de começar apresentando a agenda do evento de hoje. Você que já acompanha, né, os eventos da BRJ vai perceber que o evento está um pouquinho diferente do usual. Nessa primeira parte do evento, a gente vai apresentar brevemente a Associação de Pesquisadores Brasileiros no Japão, a realizadora deste evento, seguida pela apresentação das bolsas de estudos JICA, dividida em duas partes. Primeiro, uma explicação da bolsa e do processo seletivo realizada pela coordenadora da JICA Brasil, e em seguida, uma explicação do suporte e estadia dos bolsistas no Japão pelo representante da Associação de Nikkei Japoneses no exterior. Após a gente entender mais detalhes sobre a bolsa, a gente vai ter também mais três apresentações. Duas de bolsistas que estão atualmente no Japão realizando mestrado e doutorado, e uma de um ex-bolsista que já se graduou e vai contar aí como foi, né, o resultado dos seus estudos no Japão e a sua atual carreira. Poderemos então ter uma visão ampla de todos os detalhes pertinentes a bolsas de estudo, desde a inscrição, programas de mestrado e doutorado até a graduação e, claro, o desenvolvimento profissional como um líder Nikkei, que é o grande objetivo deste programa. E, claro, esperando que a audiência tenha perguntas, comentários ou queira interagir com os nossos pesquisadores convidados, a BRJ também preparou uma segunda parte para este evento. Quando a gente terminar essa rodada de apresentações, a gente vai se transferir para uma sala de reunião Zoom Meeting, onde todos vão poder interagir com os pesquisadores convidados. Vai ser o momento de vocês, a audiência, de fazer perguntas, conversar. E isso vai acontecer em outra sala. Então fiquem atentos, porque no final da primeira parte a gente vai compartilhar um link, vai compartilhar um QR Code para a gente fazer a transferência de sala, ok? Por fim, meu nome é Felipe Salgado, eu sou doutorando em Estudos Internacionais na Universidade Waseda, aqui em Tóquio, no Japão, e hoje eu serei o apresentador e moderador deste evento. Muito prazer. Então, começando a agenda de hoje, eu gostaria de convidar ela, que é a nossa líder da área Cooperação Brasil-Japão, a Ana Warigoda, para fazer um breve agradecimento e abrir oficialmente o nosso evento. Seja muito bem-vinda, Ana. Bom dia, pessoal, para quem está de dia, boa noite para quem é noite aí no Brasil. É, Meu nome é Ana Laricoda, como o Felipe bem me apresentou. Por enquanto, eu sou líder da área de cooperação Brasil-Japão, da nossa associação, e eu gostaria de fazer um breve momento de agradecimento para os nossos parceiros, né, deste evento hoje. Se pudermos ir para o próximo slide, Fê. O evento de hoje está sendo feito em parceria com a JICA, que tem, cria essas oportunidades tão importantes para, né, nós da comunidade Nikkei no Brasil e na América Latina. Então, estamos muito felizes e muito orgulhosos de estar aqui hoje podendo promover a Bolsa, né, o programa que nos permite estar no Japão. Somos muito gratos por essa oportunidade e estamos felizes de poder compartilhar mais com pessoas que têm interesse em se inscrever. E nós também gostaríamos de agradecer à Embaixada do Brasil no Japão e à Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, o Bunkyo, por serem nossos parceiros institucionais e sempre darem apoio aos nossos eventos. Então, esses são os nossos agradecimentos de hoje. Temos muitos apoios de diversas partes muito importantes e, enfim, estamos gratos por estar aqui hoje fazendo esse evento. Outra coisa que eu gostaria de promover aqui nesse primeiro momento é o nosso projeto Adote um Pesquisador, da nossa área de cooperação Brasil-Japão. Este projeto ele visa auxiliar quem é um candidato aí a processo de inscrição de bolsas de mestrado e doutorado para o Japão, e essa ajuda que a gente faz é feita através de uma análise e revisão de projetos de pesquisa por pesquisadores de áreas similares à área que você quer aplicar. Então, se você está nesse webinário pensando em já
se inscrever para as bolsas da JICA, fique atento que a gente ainda está com as inscrições abertas, é um projeto contínuo. O Adote um Pesquisador, você pode entrar no nosso formulário através desse QR Code, mandar o seu projeto de pesquisa para a gente consegue alguém que já passou por um processo seletivo semelhante, de uma área similar à sua, para vocês conversarem e ter algum feedback antes de você enviar esse projeto para o seu professor orientador, para a universidade que você tem interesse. Então já dá um pouco mais de confiança, né? E o processo fica um pouco menos solitário. Então, se inscrevam, né, caso vocês tenham interesse, e estamos aqui para ajudar todos a realizar esse sonho de estudar no Japão. Obrigada, Felipe, pelo momento inicial. Volto para você. Muito obrigado, Ana. E é isso, gente. Não deixem de se inscrever no projeto Adote um Pesquisador. A gente vai auxiliar vocês nesse processo seletivo e especialmente um projeto de pesquisa, que é uma parte que muitas pessoas têm dúvidas ou ainda não têm experiência. Então, é o momento de bater a foto do QR Code. E continuando, eu gostaria de convidar o nosso presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores no Japão, o pesquisador Eric Uramoto, né, para falar um pouco mais sobre a nossa associação que está realizando este evento. Seja bem-vindo, Eric. Bom dia, Felipe. Bom dia, amigos. É com muito prazer aqui que eu falo com vocês. Aqui é bom dia, né? Mas eu sei que tem muita gente no Brasil, então boa noite. Queria começar aqui agradecendo inicialmente a JICA, Japan International Cooperation Agency, aqui na figura da nossa querida Kawaguchi-san, né? E acho que os seus Kato-san também está aqui conosco, né? Aqui da JICA do Japão. E com muita alegria, né? A gente sempre conta com a presença da Margarida-san, que é a nossa mãe, né? A que abre as portas para nós estamos no Brasil. Então, Margarida-san, também obrigado por sempre estar conosco e por prestigiar o nosso evento. Hirai-san também, né? Da Kaigai Nikkei Kyokai, que é a associação o grupo, né? Que nos recebe aqui no Japão. Então, queria agradecer também todos esses parceiros que aceitaram estar conosco hoje para poder contar um pouco das bolsas. E também, né, os meus colegas que são da associação, então a Beatriz, né, o Jean, o Felipe, que é o nosso moderador hoje, e a Ana, que é meu braço direito aqui, a Ana arrasando sempre. Murakami-san, muito obrigado por aceitar o convite. Acho que é muito importante também a gente fazer essa ponte com as pessoas que foram bolsistas e hoje já estão no mercado de trabalho. Então, a nossa ideia aqui é sempre estar melhorando e mudando um pouco o aspecto de a gente poder levar a bolsa para o Brasil, para os colegas que pretendem prestar a bolsa. Felipe, por favor. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou contar um pouco da BRJ, porque muito da nossa audiência aqui, quem sabe no futuro vai poder fazer parte desse grupo que a gente criou aqui em 2022, né? Aqui o grupo da associação surgiu, né, principalmente por esse anseio de a gente poder se unir forças, né? Então, assim, nós somos 40, 50, 60 bolsistas, né, pesquisadores de N bolsas de estudos, mas que muitas vezes a gente não tinha oportunidade de se conhecer e também trocar ideias, né, trocar informações, até mesmo de a gente poder sair junto, né? É uma parte mais social. Então, a associação nasce nesse contexto do pós-Covid, né, das atividades voltando ao normal, e desse anseio de a gente poder unir forças e criar projetos, ideias, né, juntando backgrounds diferentes. Então, nós surgimos em 2022, a Ana reforçou aqui, eu queria também trazer sempre, eu sempre trago isso, a Embaixada do Brasil em Tóquio, que abriu as portas para nós, e hoje é um dos nossos grandes parceiros, o conselheiro Romero Maia, o embaixador Otávio Cortes, então o corpo diplomático brasileiro aqui no Japão que abriu as portas e apoia muito as nossas iniciativas em ciência e em educação. Felipe, por favor. Aqui os nossos apoios principais, a Ana comentou rapidamente, né? Então, a Embaixada do Brasil, o Bunkyo, né? Que divulga as nossas atividades e faz com que nós consigamos chegar, né? À comunidade Nikkei no Brasil. Então, o Bunkyo, ao Dr. Renato Ishikawa, o nosso muito obrigado e também por confiar no nosso trabalho. E, por fim, aqui no lado direito, a gente tem a Fundação Araucária, também a gente recentemente teve com a FAPESP, então são agências de financiamento de pesquisa no Brasil, que muitos se interessaram nos nossos projetos, nas nossas ideias. Então, eu gostaria de trazer também aqui uma palavra de agradecimento à Fundação Araucária e à Fundação FAPESPA. Felipe, por favor. Aqui é com muito orgulho, né, que a gente, com quase 2 anos de existência, a gente participou de um evento muito importante, né, promovido pela Associação do Senhor Hirai, né, que é o Kaigai Nikkei Taikai, que é um evento já de
praticamente mais de 50 anos, que promove esse debate entre os Nikkeis, descendentes japoneses que estão ao redor do mundo, né? Eu tive a oportunidade de poder representar a associação nesse evento, contar um pouco das nossas atividades junto com o Bunkyo, que é um sênior, né, em relação às nossas atividades, mas que a gente pôde também contar um pouco das iniciativas inovadoras que nós vamos fazendo, tanto na ciência, como também no campo da educação. Felipe, por favor, no slide 11. Aqui é um pouquinho de onde nós estamos, né? Então, a associação, a gente surgiu em 2022 com um grupo de 5 pessoas, mas hoje a gente já tem quase 30 membros. Obviamente, não temos todos os pesquisadores que estão aqui no Japão, mas os que se interessam em poder fazer parte das nossas atividades, acredito que estejam conosco. Então, a Ana lá de Okinawa, lá na pontinha do mapa, até o Arthur lá em Sendai. Então, a gente tem pesquisadores de N campos, desde o direito, as ciências, mais as ciências sociais, né, a matemática, enfim, nós temos pesquisadores de todos os campos. E isso que torna um pouco o nosso grupo um grupo único. Então, a gente cria discussões que muitas vezes, dentro do nosso laboratório, que é muito, tende a ser, né, um grupo do mesmo campo, né, de estudo. Então, a gente cria atividades e pensa coisas de uma forma talvez diferente de que outros grupos, porque a gente tem essa diversidade, tanto regional aqui no Japão, como regional no Brasil. Temos colegas de N estados, né, do Brasil, então isso torna também as nossas atividades um pouco mais, muito mais interessantes. Felipe, por favor. Esses aqui são os nossos pilares, né? Acho que é importante reforçar, né? Então, a associação, a gente tem talvez duas grandes vertentes. Então, a gente busca aqui levar, né, o que os nossos pesquisadores estão fazendo aqui no Japão. Então, tem pesquisas incríveis, né, que a gente vê que muitas vezes não chegam à audiência no Brasil, e muito menos no Japão. E também a gente quer conectar, né, fazer projetos voltados aqui para a comunidade brasileira no Japão, principalmente no campo da educação. Então a gente entende que esses 4 pilares precisam trabalhar juntos, né, e a gente quer ser a ponte entre esses pilares para a gente poder fazer projetos que visam aí a melhoria da vida das pessoas. Então, instituições governamentais, né, a comunidade brasileira, aqui a comunidade brasileira, nós somos a comunidade brasileira no Japão também. Então, aqui entende-se comunidade como um grupo, né? 200 e quase 200 mil brasileiros aqui no Japão. As agências de financiamento, a JICA aqui, como sempre conosco, aqui financiando nós, pesquisadores. E empresários também que apoiam as nossas iniciativas e são esse pilar, essa ponte com o setor privado, que é muito importante para a gente poder também pensar no futuro. E acho que é importante a gente sempre pensar as pesquisas e unir forças para que a gente possa criar um mundo melhor. Felipe, por favor, eu vou abrir um parênteses para contar um pouquinho dos nossos projetos. A Ana contou um pouco do Adote um Pesquisador, que acho que é o público aqui, é o que mais deve estar mais interessado, né? Principalmente os colegas que querem vir estudar aqui no Japão. Mas aqui a gente também tem algumas iniciativas que podem ajudar vocês a decidirem que universidade vocês querem vir. Então a gente criou, né, dentro do Instagram, obviamente o Instagram é a ferramenta mais fácil, né, de a gente poder atingir as pessoas. Então a gente tem alguns vídeos sobre as universidades da nossa perspectiva, né? Porque é muito fácil a gente ver os vídeos institucionais mostrando as melhores coisas. Então aqui a nossa ideia é mostrar o nosso lado, né, o que nós gostamos, né, da nossa universidade. Então aqui tem uma visão muito mais pessoal, né, das atividades e uma forma de vocês também decidirem os lugares. Então tem aqui colegas em Tohoku, tem colegas que fizeram vídeo em Nagoya, alguns vídeos muitos em Tóquio, né? Então, assim, tem várias opções para vocês darem uma olhada. Estamos planejando também publicar mais vídeos, dar um trabalhinho publicar, porque aqui é um trabalho voluntário, então muitas vezes a gente toma um tempo aqui para poder fazer os vídeos, mas o pessoal está sempre publicando e criando coisas novas aqui. Então, dá uma checada se vocês não viram dos vídeos do Instagram. É feito com muito carinho e dá um trabalhão, mas assim, feito com muito carinho para ajudar vocês a decidirem uma futura universidade. Felipe, por favor. E aqui, esse aqui é o meu xodó, porque é o primeiro projeto nosso, né? E a Ana também faz parte desse projeto super querido, né? O EduTalks, que visa aqui criar um debate da educação de brasileiros no Japão. Então, a gente reúne diversos especialistas, e aqui, especialistas, nós também permeamos os pesquisadores, nossos colegas, né? Então, assim, um espaço para que seja um espaço democrático, em que todos consigam falar, né? Não só professores, mas também pesquisadores que estão agora no começo de carreira e também pessoas que já têm muita experiência em ONGs e em projetos já aplicados já na comunidade. Então aqui nós já estamos na edição 12, né, mais de um ano de EduTalks. Então se vocês têm curiosidade sobre pesquisas e educação de brasileiros no Japão, fica aqui o convite para vocês assistirem os EduTalks já publicados e a gente tem aí os próximos meses aí
algumas edições já programadas, então fiquem alertas aí para vocês prestigiarem o projeto. Por fim, Felipe, por favor, eu queria anunciar aqui publicamente, né, o nosso segundo fórum de pesquisadores, né, que a gente está com a data definida, dia 17 e 18 de outubro, na Embaixada do Brasil em Tóquio. Serão 2 dias de evento, né, na parte da tarde, em que a gente pretende aqui fazer um pouco diferente do ano passado, o nosso primeiro fórum. Então, aqui, Felipe, por favor, se você puder passar para o próximo slide. Nós vamos ter algumas mesas de discussão voltadas para educação e cultura. Então, aqui a gente vai ter alguns convidados especiais do Brasil que vão tentar fazer esse diálogo, né, com brasileiros que têm atuação aqui no Japão. Então, aqui essa primeira parte é um pouco diferente, que ano passado a gente focou muito, né, nas pessoas que estão aqui no Japão. Então, a gente vai criar esse diálogo entre o Brasil e o Japão. Teremos aqui, manteremos as apresentações acadêmicas, então colegas que eventualmente são pesquisadores, estão assistindo a nossa live, ou conhecem amigos que fazem pesquisa aqui no Japão e não estão na associação. Nós temos aqui um espaço que a gente abre para que a gente possa conhecer novos pesquisadores, abrir espaço, né, para que esses pesquisadores de mestrado e doutorado apresentem as suas pesquisas, e também tem um espaço de dialogar e debater com professores e com autoridades. E aqui é um espaço que a gente criou, porque a gente viu muito que aqui, né, muitos dos espaços são para professores, né? Então aqui a gente criou um espaço para que os pesquisadores possam ter voz e também apresentar suas pesquisas. E por fim, né, acho que se o Felipe puder passar para o próximo e último slide, aqui a gente vai fazer um wrap-up do projeto Iniciação à Ciência, o PIC, né, Ana, que vocês cunharam com um nome tão carinhoso. É o primeiro projeto aplicado da BRJ voltado para a educação de brasileiros, da comunidade brasileira. Então, a gente começou um projeto presencial na Embaixada do Brasil, né, no mês passado. E aqui são várias sessões, né, que a equipe da educação vem fazendo online, de mentoria para a gente poder incentivar a ciência, o debate, né, e mostrar um pouco para esses jovens, né, as pesquisas, os textos acadêmicos, um pouco mais, de uma linguagem um pouco mais, não tão formal como na academia, mas aqui vem sendo debates riquíssimos, né, Ana? Então, assim, que a gente se surpreendeu com o resultado, acho que está sendo super legal. Toda semana, né, os meninos empolgados, empenhados em ler, debater. Então, assim, é um projeto que no começo deu um trabalhão, a gente começou a discutir há mais de 6 meses, mas que quando a gente colocou a primeira pedrinha lá na embaixada e a gente começou a debater, foi incrível, né? Então, assim, a gente, no segundo fórum, a gente vai ter o grande prazer de poder tentar trazer esses jovens para poder contar um pouco da experiência deles com esse projeto e a gente poder também contar um pouco dessas discussões e finalizar o segundo fórum. Felipe, da minha parte é isso, então reitero aqui o meu agradecimento à Jaica, aos colegas que estão aqui presentes. Se inscrevam aqui nas nossas redes para vocês acompanharem as nossas atividades e muito obrigado pela atenção. Felipe, com Muito você. obrigado, Eric. E a galera que está assistindo, se vocês ainda não conheciam a BRJ, ainda não seguiam a BRJ, esse é o momento também de ler o QR Code e ver lá todas as nossas plataformas e redes sociais, e assim vocês podem acompanhar todos esses projetos incríveis. Muito obrigado mais uma vez, Eric. E agora, com as formalidades vencidas, eu gostaria de apresentar os convidados de hoje, né, que são as estrelas desse evento. Primeiramente, para falar sobre as bolsas de estudos, a gente vai contar com a participação da senhora Margarida Teral, que é coordenadora de bolsas de estudos na JICA Brasil, e do senhor Hiroaki Hirai, que é representante da Associação de Nikkei Japoneses no Exterior. Além disso, como nós havíamos falado inicialmente, teremos também bolsistas e um ex-bolsista. Temos o Jean Sato, que é mestrando em Educação Física pela Universidade de Tsukuba, a Beatriz Urashima, que é doutoranda em Engenharia Civil pela Universidade de Osaka, e o Masanori Murakami, que é mestre em Engenharia de Sistemas pela Universidade de Waseda. Sejam todos muito bem-vindos. E para abrir a nossa rodada de apresentações, eu gostaria de convidar a senhora Margarida Teral, coordenadora de bolsas de estudos da JICA Brasil, para falar um pouco mais sobre a bolsa, a inscrição, o processo seletivo. Seja muito bem-vinda, Margarida San. E é um prazer ter você mais uma vez, mais um ano com a gente, né, fazendo um webinar e divulgando as bolsas de estudo. Olá, boa noite a todos. Aqui é a Margarida. Gostaria, primeiramente, de agradecer à Associação dos Pesquisadores Brasileiros no Japão, né, o presidente, senhor Eric, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É com grande satisfação, né, hoje
estarmos aqui participando dessa webinar. Muito obrigada. É, Hoje nós estaremos, então, falando um pouco sobre as nossas bolsa de mestrado e doutorado, né? Bom, referente à bolsa de estudos da JAI, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas modalidades que nós temos, né? Além dessa bolsa de mestrado e doutorado. Nesse fluxograma, nós temos aqui a bolsa de treinamento específico. Esse seria destinado para todos os brasileiros, incluindo os não Nikkeis também, né, que atuem dentro das entidades Nikkeis. Temos também a bolsa de interação multicultural, que seria também uma bolsa de apoio aos Nikkeis no Japão, né, também seria, assim, para os brasileiros, né, que sejam professores, psicólogos, que possam dar apoio aos brasileiros que residem no Japão, né, os brasileiros latino-americanos, né, que estão no Japão vivendo atualmente. Bom, em seguida, vou falar rapidamente, né, porque o nosso objetivo hoje é sobre a bolsa de mestrado e doutorado. Temos também a bolsa de intercâmbio para os estudantes, né, que seriam destinados para as pessoas que estão estudando ensino fundamental, ensino médio, e também aquelas pessoas que estão fazendo a graduação. Então, o intercâmbio seria pelo período de um mês, no período das férias escolares, né, então as pessoas que tiverem interesse, né, de interagir com os estudantes japoneses, realizar homestay, conhecer as suas identidades Nikkei, né, e também um pouco da cultura japonesa. Então, isso seria o objetivo dessa bolsa de formação é, da, para a comunidade Nikkei. Bom, e agora nós temos também a bolsa de mestrado e doutorado, né, da qual estarei explanando, tá? Bom, o requisito, né, para as pessoas se candidatarem a essa modalidade de bolsa, a faixa etária seria de 21 a 40 anos, o número de vagas, né, que são ofertadas para a América Latina são 10 vagas, né, essa número de 10 não seria somente para o Brasil, né. Bom, para as pessoas que tenham interesse em realizar o mestrado, a JEC custeia, né, pelo período de 2 a 3 anos. No caso, para doutorado, seria de 4 a 5 anos, né, no caso das pessoas que forem fazer na área de medicina, odonto. E as universidades que vocês podem eleger, né, seriam qualquer universidade, né, que você consiga contactar e obter uma carta de aceitação, né? Bom, os requisitos para as pessoas se candidatarem. Então, deverá ser descendente de japoneses, né? Preferencialmente até a terceira geração. Ter o nível de ensino superior completo ou concluir até o março do próximo ano fiscal, né? Então, as pessoas que estão estudando, mas que provavelmente já estarão formados até março do ano que vem, então, estão dentro dos requisitos. Deverá ter também uma carta de recomendação de uma associação aqui do Brasil, né? Então, as pessoas que estão atuando dentro de uma Bunkyo ou através do Kenjinkai, né? Província, né? Associações de província também, essas pessoas podem entrar em contato com o presidente da associação e solicitar uma carta de carta de recomendação. A idade, já falei, né? O conhecimento do idioma, né? Teria que ter um conhecimento suficiente, né, do japonês, porque no caso vocês vão ter que procurar o alojamento por conta própria, precisa fazer a matrícula da universidade também, né? Então, todo esse trâmite é realizado pelo próprio candidato. Então, por isso, tem uma certa exigência, né, no conhecimento do idioma de japonês também, tá? Mas o curso pode ser realizado tanto em inglês quanto em japonês.
Bom, ah, as pessoas, né, deverão ter, então, menos de 40 anos de idade, né, completos até o dia 1º de abril de 2025. Bom, as áreas podem ser, assim, desde que ah, as áreas podem ser diversificadas, né, desde que tragam desenvolvimento, né, para o país, né, também para a comunidade nipo-brasileira. As pessoas precisariam estar matriculados, né, ou ter sido aprovado no curso de pós-graduação, né, como aluno regular, ou então como aluno pesquisador. Então, durante o período de um ano, então o candidato, né, tem o, você pode tentar, né, ingressar na universidade, né, como aluno de mestrado, nesse período de um ano, mas caso você não consiga, precisa retornar ao país, né? Então, caso ainda não tenha feito o exame de admissão da universidade, deverá obter uma carta, de aceite, né, do professor da universidade, né? Então, as pessoas que já tiverem algum contato com alguma universidade no Japão, né? Então, poderão estar contactando com esse professor do departamento e preencher um formulário, né? Que está no site da JICA, deverá preencher esse formulário para anexar junto, né, da ficha de inscrição. Então, essa carta de aceite do professor da universidade é um dos requisitos para as pessoas, né, poderem se candidatar. A cobertura da bolsa, então, a JICA custeia toda a parte da passagem aérea, as despesas de estadia, né, moradia e as mensalidades, né, da universidade. E agora vem a parte da seleção, né? As pessoas que encaminharem os documentos para a JICA fará a análise dos documentos, né? E aqueles que forem aprovados, nós estaremos chamando para fazer as entrevistas, né? Perguntando, né, o motivo da candidatura, qual o seu objetivo de estudo no Japão, e as entrevistas são realizadas tanto em japonês quanto em inglês, tá? Então, será avaliado, né, essa parte da conversação dos idiomas também. Tá? Então, pessoas que tiverem interesse em se candidatar a essa bolsa de mestrado e doutorado, poderão entrar em contato conosco, né, no escritório da JICA em São Paulo. O período de inscrição iniciou agora em julho e estaremos encerrando no dia 5 de setembro, né? Então, ainda tem mais quase um mês, né, para vocês, né, que tiverem interesse, estarem se candidatando a essa vaga, tá? Então, qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para nós, ou então entrar em contato pelo telefone também. Bom, falei de uma forma breve, mas caso vocês tenham dúvidas, podem ficar à vontade. Então, agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Muito obrigado, Margarida San. Né? E, gente, lembrando que caso vocês queiram saber mais detalhes, né, do processo seletivo, todo o edital, todas as instruções estão disponíveis no site da JICA. E, claro, né, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar em contato com a Margarida San e a equipe, que eles estarão prontos para ajudar vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Margarida San, pela explicação da Bolsa de Estudos. E agora, eu sei que muitas pessoas, elas querem saber, ok, cheguei no Japão, e agora? Né? A gente quer entender como vai ser nossa estadia, quais são as atividades. E por isso a gente vai convidar o senhor Hiroaki Hirai, que está representando a Associação de Nikkei Japoneses no Exterior, que é justamente a organização responsável por gerenciar os procedimentos burocráticos dos bolsistas durante a sua estadia no Japão. Seja muito bem-vindo, Hirai-san. É um prazer tê-lo aqui conosco. サウガードさん、ありがとうございます。オブリガード、サウガードさん。ブラジルの皆さん、こんばんは。日本の皆さん、おはようございます。
Agora vou compartilhar a minha tela. Boa noite, pessoal do Brasil, e bom dia, pessoal no Japão. E meu nome é Hiroaki Hirai, da Associação Kaigai Nikkei Jin Kyokai. Eu não sou funcionário da JICA, mas fui contratado pela JICA para implementar esse projeto no Japão. Hoje vou explicar as atividades desse programa e vou falar em português, mas se alguém tiver dificuldade para entender meu português, pode me fazer perguntas no chat. Os bolsistas vão responder para vocês. Onegaishimasu. E seguir, vou apresentar as atividades do programa. O projeto, o fornecer assistência lateral, acomodação, mensalidade, etc. É os Nikkei da América Latina para que obtenha um diploma de mestrado ou doutorado desde o momento da inscrição até a conclusão do programa. E os objetivos e finalidade do programa são desenvolvimento de futuros líderes Nikkeis por meio de estudos no Japão, relacionado à comunidade Nikkei na América Latina, para ajudar a estabelecer, a consolidar a população Nikkei. Busca treinar pessoal altamente qualificado para contribuir com o desenvolvimento de políticas e iniciativas. E três, indivíduos que mantêm redes de participação em projetos da JICA após o treinamento no Japão. E por esse motivo, além da sua pesquisa diária, são organizados seminários para bolsistas 2 vezes por ano, como uma atividade oficial. Os seminários têm os seguintes objetivos: cooperação entre bolsistas e fortalecimento da identidade do Nikkei. Como esses objetivos em mente, será organizado um seminário para todos os bolsistas. Esse seminário contará com a participação de todos, apesar de estarem ocupados com suas pesquisas. E um desses seminários será realizado em conjunto com a Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior. Hoje não vou entrar em detalhes sobre a convenção e a associação neste momento, mas se você estiver interessado, visite o site da associação. E, por exemplo, o seminário do ano passado, em outubro, realizamos um seminário entre bolsistas da JICA e uma festa de intercâmbio de jovens Nikkeis. E, naquela ocasião, Nikkeis de 4 diferentes grupos de estudo e treinamento se reuniram e realizaram um encontro de intercâmbio com mais de 60 jovens Nikkeis e as pessoas relacionadas à comunidade Nikkei. E além disso, em fevereiro ou março, realizamos as sessões finais de briefing para os bolsistas. Nesse, Nessas sessões, eles relatam os resultados de suas próprias pesquisas. Juntamente com o debriefing final, organizamos um seminário para os bolsistas. No ano passado, por exemplo, tivemos OBI, um graduado do projeto que oferece apoio a peruanos que vivem no Japão como palestrante. E ele nos contou sobre suas atividades e como oferece apoio a pessoas de comida que vivem no Japão. Além disso, antes do corona, alugamos um ônibus para visitar escolas para estudantes brasileiras e latino-americanos no Japão durante o seminário. E havia outras atividades como as descritas aqui. E as atividades do projeto são postadas no Facebook do programa. Portanto, eu coloquei aqui o QR Code, então pode dar uma olhada. Além disso, uma vez por mês, os atuais bolsistas apresentam suas experiências de estudo no Japão. Também outros eventos relacionados aos bolsistas são apresentados. Pesquise usando esta palavra-chave
JICA 日系社会リーダー育成事業. Eu expliquei essa atividade dos bolsistas simplesmente, mas se tiver alguma dúvida sobre esse projeto, entre em contato conosco. Quem está aqui no Japão, entre em contato comigo na Associação Kaiga Nikkei Jinkyokai. E se estiver fora do Japão, entre em contato com o escritório da JICA, onde mora. É isso. Obrigado gozaimasu. Muito obrigado, Hirai-san. Acho que é muito importante a gente saber as atividades, né, que os bolsistas vão se envolver aqui no Japão, além de saber que a gente tem a Associação de Nikkei Japoneses no Exterior para dar um apoio, uma estrutura para que eles possam se dedicar aos estudos. Muito obrigado mais uma vez. E falando em bolsistas, né, a gente vai agora começar uma rodada de apresentações, né, de dois bolsistas e um ex-bolsista por esse programa de bolsas de estudos da JICA. E para começar essa nova rodada de apresentações, eu queria convidar o Jean Sato, que é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Pará, membro do grupo de estudos e pesquisa Identidade do Professor de Educação Física, e atualmente ele é mestrando em Desenvolvimento Internacional através do esporte na Universidade de Tsukuba. Seja muito bem-vindo, Jean. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite para quem está no Brasil. Espero que todo mundo esteja bem durante esse período de verão aqui no Japão. Bem, deixa eu começar compartilhando. Conseguem ver? Perfeito. Ok. Deixa eu começar então. Bem, olá, pessoal. Meu nome é Jean, bolsista ingressado no ano passado como bolsista de mestrado nessa modalidade de bolsa da JICA, membro atual e recente da BRJ. Falar um pouco sobre mim. Meu nome é Jean Takehiro Shimomae Barasato. Tenho 30 anos, nascido em Belém do Pará, mas criado boa parte da minha vida em Castanhal. Sansei, terceira geração de descendentes japoneses, por parte de pai, por parte de mãe. Parte de pai vindo de Fukushima, parte de mãe vindo da região de Miyazaki. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Pará e atualmente sou mestrando na Universidade de Tsukuba no programa de International Development Peace Through Sport. Sobre a minha jornada, bem, apesar de ser um estudante de mestrado, eu já tenho 30 anos, então a minha jornada começa em 2011. Provavelmente alguns novos estudantes nessa época que ainda estavam no ensino fundamental, mas a primeira vez que eu ingressei na universidade foi em 2011. Foi naquele período que eu realmente não sabia o que fazer ainda. Eu fui só decidir a minha universidade perto do vestibular, só por ter que escolher alguma coisa. Nessa época eu ingressei na Universidade Federal do Pará em Castanhal, pelo curso de Sistemas de Informação, totalmente diferente da minha área. E até 2015, 2016, nesse período, eu ficava num período de trancar a universidade, repetir algumas disciplinas, somente trabalhar. Eu ficava nesse indo e vindo dentro da universidade. Peguei duas greves e até que eu finalmente desisti. E em 2016 foi quando pela primeira vez eu resolvi vir para o Japão, mas como a maioria dos brasileiros que vêm para o Japão como imigrantes, trabalhar em fábricas. Meus pais já trabalham em fábrica aqui há muitos anos e nesse período eu também decidi começar a trabalhar. E por um certo período de tempo, eu realmente estava conformado com a vida que eu estava levando aqui. É uma vida de trabalho, tu tem uma rotina, tu consegue fazer tuas coisas. Mas durante esse período no final de 2016, talvez início de 2007, foi provavelmente onde teve a mudança da minha vida. Foi quando uma pessoa que trabalhava comigo chegou e falou que
eu era um desperdício, o que que eu estava fazendo da minha vida, que eu parecia que eu só estava seguindo um cronograma e que eu tinha que procurar alguma coisa diferente para fazer. Foi quando eu decidi voltar novamente para o Brasil e voltar a estudar. Foi quando eu ingressei na minha segunda universidade, agora em Educação Física. E nesse período de Educação Física, eu pensei, depois que eu concluí Educação Física, eu tinha vontade de voltar para o Japão, mas eu não queria voltar novamente para o trabalho das fábricas. Foi quando eu comecei a pesquisar e por algumas recomendações de ex-bolsistas, eu decidi ingressar e me inscrever para a bolsa da JICA para voltar para o Japão, só que dessa vez como um pesquisador e estudante de pós-graduação. Falar um pouco sobre a minha vida acadêmica. Para mim, ela se compõe em 5 partes, que são os créditos que você precisa da universidade. Cada universidade, você vai ter que ver quais são os créditos necessários entre disciplinas, estágios e congressos que você precisa participar para conseguir os créditos e se formar nesse curso. O idioma, que é outra parte importante, mesmo que você ingresse como estudante em inglês, por exemplo, que é o meu caso, você tem que saber pelo menos o japonês básico do dia a dia, ou em alguns casos, você vai ter que estudar o japonês porque é necessário. Por exemplo, dentro do meu curso, eu sou o único, são somente 2 estrangeiros. E por conta disso, por exemplo, seminários, essas coisas são todas feitas em japonês. Então, se você não sabe japonês, é bom você estudar, dependendo do curso que você está fazendo. Os estágios também são locais aqui, muitos locais são empresas japonesas, então eles vão querer que você saiba japonês para participar dentro das atividades. O orientador, que talvez seja a parte mais importante uma das partes mais importantes do programa, porque se você não se dá bem com seu orientador, se você tem falta, se você não consegue se comunicar com ele, o seu processo do mestrado, seu processo de graduação vai ser muito mais difícil, tanto na parte da pesquisa, tanto na sua parte do dia a dia, porque você está num país diferente, você está fazendo uma pesquisa nova. Então, se você não tiver a ajuda do seu orientador, vai ser um processo bem estressante. E o último ponto que eu gostaria de falar são as diferenças. Antes de você vir para cá, você tem que verificar quais as diferenças que tem entre a sua área no Brasil e a área no Japão. Por exemplo, no meu caso, que é a área de educação física, a área de educação física é uma coisa no Brasil e quando eu cheguei no Japão já é uma coisa totalmente diferente. São cursos diferentes, são propostas diferentes. Então eu tive que adaptar todo o meu currículo que eu tive no Brasil com um currículo japonês. Então, dependendo do curso que você for escolher, você vai ter que fazer as adaptações, você vai ter que estudar, você vai ter que entender como funciona o sistema japonês. Então, são coisas que você tem que prestar atenção antes de vir aqui para o Japão. E por último, apesar dos momentos de estresse que a gente passa, às vezes a gente fica de manhã cedo no laboratório, só sai tarde da noite, no final do dia. é, Depois de misturar português, inglês, japonês, ou idiomas que for no seu departamento, tem dia que você não consegue nem falar seu nome direito no final do dia, mas é um processo gostoso. Você tem que curtir o processo durante esse período. É uma oportunidade única na sua vida. Então, mesmo que tenha coisas que se estressem, a gente vai ter algumas dificuldades no dia a dia, mas você tem que curtir o que você está fazendo. Durante todo esse processo, você tem que encontrar coisas, você tem que encontrar pessoas também que te acompanhem nesse processo. Pode ser brasileiro, pode ser chinês, pode ser japonês, não importa, o grupo de pessoas que você tenha por aqui. Mas você tem que ter pessoas com que te acompanhem, pessoas que façam esse processo também ficar mais tranquilo. Então, assim, sempre que você tiver oportunidade, participe das coisas que tem na universidade, participe das coisas que a JICA propõe. Sai, faz as coisas que você tem que fazer, mas também não se esquece de se divertir e deixar o processo mais leve. Por enquanto é só.
Muito obrigado. Muito obrigado, Jean. Foi muito legal conhecer um pouco da sua trajetória, né? Além, claro, da sua vivência como um pesquisador na área de educação física aqui no Japão. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar um pouquinho disso, dessa jornada com a gente. E agora, vamos prosseguir convidando a Beatriz. Ela atualmente está fazendo doutorado, então talvez seja uma experiência um pouquinho diferente. A Beatriz Urashima é formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Lavras no ano de 2020, mestre em Geotecnia pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2022 e trabalhou como engenheira geotécnica na área de mineração e atualmente é doutoranda na Universidade de Osaka, no Japão. Bem-vinda, Beatriz. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom dia. Novamente, muito obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a minha experiência desde o início, né, do processo de aplicação para a Bolsa da JICA até o momento. É uma honra estar aqui com vocês essa noite ou essa manhã. Como o Felipe já me apresentou, né, rapidamente, meu nome é Beatriz, eu tenho 27 anos, eu sou nascida no estado de São Paulo, em São José dos Campos, mas eu vivi grande parte da minha vida no estado de Minas Gerais, então eu me considero mineira de coração, então talvez vocês identifiquem um sotaque mineiro que eu adquiri ao longo da vida. Sou engenheira civil, formada pela Federal de Lavras, fiz o meu mestrado em geotecnia pela Federal de Ouro Preto, e tenho esse mestrado desde 2022. Minha pesquisa desde o início lá da faculdade, né, ela tem o foco em geossintéticos, essa inspiração, assim como a descendência japonesa, mas a descendência japonesa veio da parte do meu pai, a inspiração da pesquisa veio da parte da minha mãe, que também é engenheira civil e pesquisa geossintéticas, então a minha grande inspiração acadêmica. E trabalhei como engenheira civil, engenheira geotécnica mais especificamente, numa consultoria de mineração em Belo Horizonte durante 2 anos, pegando aí um pouquinho da parte do meu mestrado, antes de vir para o Japão. Minha motivação principal, como foi dito pela Margarida San, né, é que essa bolsa é específica para os Nikkeis, foi obviamente a minha família. Por parte de pai, os meus avós, eles vieram do Japão, moraram no Brasil grande parte da vida deles, e eu tive contato durante a minha infância, até o momento que foi possível, com um pouco dessa cultura japonesa, né? Por exemplo, as gincanas que existiam dentro da comunidade em que eles viviam, né? Os undokais, inclusive uma dessas fotos foi em um dos undokais que eu e meu irmão participamos. Então, a minha avó, ela veio da parte de Fukushima e o meu avô da parte de Haiti, e crescendo aí com essa descendência, né, sempre trazendo um pouquinho de suas características durante a minha vida, do meu irmão. Eu vi a oportunidade de receber essa bolsa para vir fazer o doutorado no Japão pela JICA, e é algo que eu recomendo, obviamente, que se vocês tiverem a oportunidade, para tentar aplicar, né, está sendo importante para eu conhecer um pouco das características da cultura japonesa, da sociedade japonesa, e como o Jean mesmo disse, da língua japonesa, né. O Jean chegou a comentar que é importante ter um conhecimento básico do japonês, e realmente é importante, porque a vida, principalmente fora da universidade, que ela acontece em japonês, claramente a gente está no Japão, né? Mas eu cheguei aqui com um conhecimento um pouco menos do básico do japonês, e tive a oportunidade de estar fazendo as aulas de japonês da universidade, também faço aula particular, né? E que está me ajudando bastante a crescer na língua e realmente me trazendo, né, reflexos na vida aqui, que é muito mais fácil resolver os problemas
né, que a gente acaba enfrentando do dia a dia. E, bom, aqui eu moro em Osaka, né, é uma cidade grande, mas poucas pessoas fora da universidade falam inglês, então realmente é importante, né. A questão do doutorado, mais especificamente, me pediram para falar um pouquinho sobre como que foi a escolha da universidade, contato com o professor, né? No meu caso, e obviamente essa experiência ela varia de caso para caso, porque para mim foi algo mais específico, né? Durante o meu tempo de trabalho nessa consultoria de mineração, essa empresa ela incentivava a publicação de artigos, né, principalmente em conferências, até para divulgação do próprio nome da empresa. E uma dessas conferências que eu tive a oportunidade de publicar artigo enquanto eu estava lá dentro foi uma conferência em engenharia ambiental e civil, que acontece tanto no Japão, quanto na Coreia e também na França. Essa conferência, no ano em que eu publiquei, ela foi online, que foi um ano de pandemia, e ela foi sediada, online, mas sediada pela Universidade de Osaka. E um dos organizadores dessa conferência foi o professor que eu entrei em contato, que atualmente é o meu orientador, o professor Toru Inui. E foi assim que aconteceu o meu contato e a escolha da universidade. Claramente isso, como eu disse, vai variar de caso para caso, principalmente porque o meu foi algo mais específico. Como a Margarida chegou a comentar, né, muitos dos estudantes chegam aqui como estudante pesquisador, e também foi esse o meu caso. E após esse período e conversas com o meu professor, eu acabei entrando como estudante de doutorado pela Universidade de Osaka. Cada processo seletivo é um processo diferente, né? No meu caso, do meu programa, para o meu laboratório, para a Universidade de Osaka, né? Eu fiz uma prova escrita com 3 perguntas, e que cada pergunta era quase como uma pequena redação para ser feito, e também uma apresentação sobre o meu projeto de pesquisa para uma banca avaliadora. Depois disso, o resultado sai, né, e aí você tem a aprovação ou não dentro do programa. Cada universidade também tem o seu período máximo de doutorado, que pode ser pedido claramente a extensão, mas esse seria um período, vamos assim dizer, estimado que eles dão. No caso da Universidade de Osaka para engenharia, seriam 3 anos. Algo importante também que eu achei de comentar aqui com vocês é a questão da possibilidade de morar em um dormitório da universidade, né? Atualmente, eu estou morando num dormitório da universidade, só que eu entendo e sei de alguns relatos que cada dormitório de cada universidade tem um esquema um pouco diferente. Por exemplo, no caso da Universidade de Osaka, se você pretende fazer um doutorado aqui que vai durar 3 anos, o período de estadia máximo dentro do dormitório da universidade é de 2 anos. Então, você precisa avaliar isso, se vai ser compatível com o seu período de estadia daqui ou não, e se isso vai compensar, né, para você. Eu recomendo, claro, que se você tiver a oportunidade, principalmente no início da sua estadia, num país novo, né, numa cultura nova, uma língua diferente, ir para um dormitório internacional, porque existem tutores, né, que sabem falar japonês, mas também sabem falar inglês, que podem te ajudar com pequenos problemas durante o dia a dia, além de contato com outras pessoas internacionais que vão estar se comunicando basicamente em inglês, então é um pouco mais fácil, principalmente no início, se você vier com o japonês que é básico, né, que não é tão fluente assim. E outra questão que eu gostaria de mencionar aqui seria sobre as peculiaridades de cada programa, né?
No meu caso, o programa que eu entrei, seriam necessários realizar 4 créditos obrigatórios, o programa de doutorado, tá? Seriam necessários realizar 4 créditos obrigatórios, não seria necessário realizar estágio, mas eu precisaria publicar no mínimo 2 artigos, né? Sendo um possível de ser em conferência internacional com peer review e o outro sendo necessário ser publicado em um journal com uma avaliação de Q1, né, pelo Scopus, que é uma coisa mais específica da área acadêmica, mas acredito que futuramente, se você não tem conhecimento sobre como é feita essa classificação, a gente pode até na parte 2 falar um pouquinho sobre isso. E eu sei também que dentro de outros laboratórios da própria Universidade de Osaka, e dentro da parte de engenharia, essa peculiaridade de quantos artigos você deve publicar, ela é diferente da minha. Então, é necessário verificar isso, como se diz, desde o início do jogo, verificar as regras, né? E para poder, ao longo da sua trajetória acadêmica, buscar a publicação desses artigos, que fica muito mais fácil do que você deixar para o final e ficar dependendo apenas da publicação de um artigo no journal, por exemplo, para conseguir o seu diploma, que às vezes é uma espera meio frustrante e ansiosa, né? Se você está no final do seu prazo. Basicamente, essa é a minha apresentação. Eu quis focar aqui bastante na parte da minha motivação, como foi um pouquinho da minha trajetória com relação à busca pela universidade e um pouquinho do doutorado. Espero que eu tenha conseguido explanar suficientemente bem a vocês. Eu vou estar disponível para as perguntas na parte 2. E desculpa pela câmera, pessoal. Muito obrigado, Bia. Foi muito legal a gente saber um pouquinho das diferenças, especialmente entre o mestrado e o doutorado. Tem a questão das publicações, que são muito importantes, né? E o tempo de duração também é diferente. Apesar de ser um pouco maior que o mestrado, também é bem apertado. Então a gente tem que estar ciente desde o início. Muito obrigado, Bia. E agora, nós temos mais uma questão, né? Quando a gente se forma, e aí? O que acontece? Então, nada melhor do que ter uma pessoa que passou por esse processo, né? Já se formou e vai compartilhar com a gente como foi sua experiência pós-bolsa. Eu vou convidar agora o Masanori Murakami. Ele é bolsista JICA, né? Entre 2007 e 2009, quando ele realizou seu mestrado na Universidade de Waseda, no Departamento de Management System Engineering, com pesquisas nas áreas de operações logísticas e supply chain management. Atualmente, ele está trabalhando na Honda Logistics North America Group, que é responsável pelo México, Estados Unidos e Canadá. Seja muito bem-vindo, Masanori-san. Boa noite a toda a equipe do Brasil. Bom dia, equipe da Associação de Pesquisadores Brasileiros no Japão. Inicialmente agradecendo ao convite e pela oportunidade de estar conversando com todos, comentar um pouquinho brevemente sobre a minha experiência como bolsista, mas a ênfase aqui seria um pouquinho mais, como o Felipe comentou, a contribuição da Bolsa da JICA para a construção da minha carreira profissional. Então, eu fui bolsista pela Waseda University, 2007, 2009. Eu vou pedir para a Ana pular para a próxima página. Bom, aqui é só um icebreak inicial, comentando de que durante esse período de 2007 e 2009 na Waseda University, o pessoal me chamava de Jungle Boy, e tinha um motivo, né? Minha origem começa na floresta amazônica, mais especificamente na cidade de Manaus. Sou natural da cidade de Manaus. À sua esquerda, um pouquinho ao alto, você vê o Rio Negro, águas escuras, onde se encontra o maior arquipélago de água doce do mundo, mais de 400 ilhas. E à sua direita abaixo, você vê o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, a água mais barrenta, né? Então, a partir da qual se forma o Rio Amazonas. Então, a cidade de Manaus foi fundada em 69, e hoje, durante o período da borracha,
nativa da Amazônia, seringueira, ela foi considerada a cidade mais rica da América do Sul. Base IBGE Censo 2022, a população apenas da cidade de Manaus é acima de 2 milhões de habitantes. Próxima página, por gentileza. Então, um breve comentário. Meu nome é Masanori Murakami, eu sou Nisei, segunda geração. Meus avós decidiram imigrar para o Brasil enquanto meus pais ainda eram jovens. Então, meus pais também são japoneses, eu sou a segunda geração, nascida em Manaus. Temos de processo de imigração breve histórico em todo o Brasil. A cidade de Manaus foi uma das últimas imigrações ocorridas em toda a região da América do Sul. Existe a colônia japonesa ao norte da cidade de Manaus, a mais ou menos 40 quilômetros ao norte, a colônia japonesa de Figena Salles. Então, os meus pais foram a quarta e a última, vamos falar assim, navio, né, de imigrantes saindo do Japão para o Brasil, na cidade de Manaus. A minha formação acadêmica, eu sou engenheiro elétrico, formado na Escola de Engenharia Mauá. Então, eu nasci em Manaus, fiz a Escola Técnica Federal do Amazonas, curso de Engenharia Eletrônica, e assim que eu concluí meu curso colegial, curso técnico em Manaus, eu passei a morar na região do ABC, porque a Engenharia Mauá fica em São Caetano do Sul. Me formei em 93 e comecei a trabalhar, mas em seguida, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu decidi prestar o curso de Direito. O curso de Direito na Universidade Federal do Amazonas é o curso mais concorrido em termos de número de candidatos por vaga. Eu iniciei na Universidade Federal do Amazonas, mas eu concluí na Mackenzie de São Paulo em 2006. Inicialmente, depois de formado na Engenharia Mauá, trabalhei um tempo em Manaus, quando comecei meu curso de Direito, e aparentemente parece que são dois cursos de graduação totalmente distintos, e de fato né? Engenharia é um curso de exatas, Direito é um curso de humanas, mas a sinergia que existe entre esses dois cursos é muito grande e o impacto é muito positivo para a carreira profissional, que eu vou comentar um pouquinho mais na frente. Então, após eu concluir meu curso de Direito em São Paulo, Mackenzie, eu prestei a minha bolsa para a JICA, o Programa de Formação de Líderes para a Comunidade Nikkei. Eu prestei em 2007, em São Paulo. Eu consegui de imediato a vaga na Universidade de Waseda, Departamento de Engenharia de Sistema de Gestão, a pesquisa acadêmica voltada na parte de logística e soluções de supply chain, e uso bem específico de inteligência artificial no desenvolvimento de sistema de gestão, de tomada de decisão. Eu vou comentar um pouquinho, não muito, na parte da minha vida acadêmica, mas a parte da inteligência artificial hoje, na verdade, não é só aplicada na parte de exatas humanas, mas em todas as áreas, inclusive na área de pesquisa, agronomia, na área de medicina. Então, um comentário aqui é que, apesar do curso ser muito específico na área de sistema, inteligência artificial, ela é aplicável em todas as outras áreas. Então, a minha primeira dica aqui é sempre manter a mente aberta para os candidatos de mestrando, doutorando, de que, mesmo que a sua área de pesquisa seja específica, sempre procurar de forma global a sua aplicação em todos os campos de pesquisa, mas também na parte profissional. E, atualmente, eu estou trabalhando na Honda Logistics North America, na cidade de Toronto, em Canadá. Então, um comentário rápido também, apenas um parênteses, eu estou de férias, eu moro hoje no Canadá, estou com toda a família, e em 3 dias eu estou voltando para o Canadá, no meio do Taifu aí, que vai ter, está tendo entre Tóquio e Haneda, né, nesse final de semana. Então, eu peço desculpa para a Ana, né, que está me ajudando a virar as páginas, mas porque eu não estou com o meu equipamento aqui. Então, toda a minha família está passando poucos dias aqui, e em 2, 3 dias eu estou voltando para o Canadá. Então, eu vou comentar a partir de agora, a próxima página, muito brevemente, a minha experiência como pesquisador na Waseda University. Então, eu intencionalmente coloquei na página de baixo, acredito que será compartilhado mais tarde, para as pessoas que procuram na área de engenharia. Existem 5 campos
globais da área de engenharia de pesquisa. O meu é o segundo que aparece na tela à esquerda, à sua esquerda, a Escola de Ciência Criativa. E dentro dessa Escola de Ciência Criativa, a gente tem subdivisões. Então, na Faculdade de Engenharia da Waseda, falando apenas da ciência criativa, do lado direito, a gente tem o departamento de arquitetura, mecânica, industrial. Então, esse terceiro tópico que eu estou comentando agora é o departamento industrial de engenharia de sistema de gestão. Okay? Então, existe uma área muito ampla, então eu deixei o link também para aquelas pessoas que estão procurando um curso de mestrado e doutorado, que também existe também na área civil, na área de recursos de ambiental também, e também na área de design business. Okay? Então, a próxima página, por gentileza. Aqui existem outros dois links, um pouquinho mais específico da minha área de pesquisa. Eu pertencia ao Yoshimoto Kenkirks, que seria parte de pesquisa. Então, um breve comentário, em 2015, né, apesar de eu ter me formado em 2009, a página sempre mantinha os webpages, inclusive do Zobi, como foi comentado, né, o Dai Senpai. Então, aparece lá aqui na página esquerda, à sua esquerda, né, na parte de baixo, 2015, um pequeno comentário sobre o Brasil. Então, naquele momento, eu estava como gerente de relações institucionais, como o Alex-san comentou também no início, né? Existe uma sinergia muito grande que a gente tem que buscar entre a vida acadêmica e a vida corporativa, e as instituições governamentais é muito importante nesse processo de relacionamento. Eu era responsável como gerente de relações institucionais dentro do programa da Honda América do Sul. Então, ao meu lado está o meu Dai Senpai, graças ao meu Dai Senpai, nessa foto, eu consegui essa bolsa, essa indicação nessa área de pesquisa, porque ele tinha estudado no mesmo departamento de pesquisa do Yoshimoto Kenkirks em 10 anos anterior. Então, hoje, ele é presidente de uma das maiores líderes de empresa logística do mundo. Então, à sua direita, existem vários nomes. O meu professor, aproveitando essa oportunidade de visitar o Japão essa semana, eu tive a chance de encontrar com o meu DOC seria os alunos que estudaram na mesma faculdade, na mesma área de pesquisa naquela época. O último nome que aparece à direita, abaixo, é o Omori-san. Ele se formou junto comigo, concluiu o doutorado dele na mesma área de pesquisa e hoje ele passou a ser professor. Então, eu tive a oportunidade de tanto me encontrar pessoalmente com o nosso professor da época, como também o DOC. E isso é muito importante. Então, a dica que eu coloco aqui é sempre criar a sua própria rede de contatos. A Waseda University, nesse sentido, é um networking internacional muito forte. O Felipe, que hoje está doutorando na Waseda, sabe disso. Então, existe todo o processo de adaptação, como foi comentado por outros demais palestrantes hoje, né? Como a própria Margarida San falou também, a Waseda, ela exige que tenha um japonês nível alto. Eu cheguei no Japão no nível 6, de 1 a 8. Então, antes mesmo de concluir meu mestrado, eu concluí todo o curso de língua japonesa, o nível mais alto que tinha na Waseda. Então, o Felipe também deve comentar mais tarde que a Waseda mantém esse network internacional e, ao mesmo tempo, uma estrutura interna de curso de língua japonesa em função desse volume muito grande de estudantes internacionais do mundo todo. Então, a minha dica aqui para os que estão doutorando e mestrando, estão procurando entrar nessa área, a Waseda é uma instituição muito forte, internacionalizada, e ela tem uma estrutura muito boa nesse sentido. E só comentando brevemente, breve parênteses aqui, desses vários departamentos e professores de pesquisa que estão abaixo dessa engenharia, ciência criativa, eles estão abrindo várias vagas na área de mestrado e doutorando. Então, foi uma informação super recente dessa semana. Então, eu gostaria de compartilhar aqui que para os candidatos que procuram mestrado pelo esse programa da JICA, né, Programa de Formação de Líderes da Comunidade Nikkei,
tanto doutorado como mestrado. A Waseda está abrindo as portas, está expandindo, e é um momento certo de você contactar. Então, a minha dica aqui também é sempre procurar esse network, sempre procurar o do Dai Senpai. Foi através do Dai Senpai que eu consegui essa aprovação no mestrado na Waseda, carta de recomendação. Então, o Dai Senpai tem sempre uma força muito grande a área de pesquisa que você quer. Então, comentando aqui brevemente também a área de pesquisa, não só o que você realmente quer, um comentário à parte sobre dica, né? Sempre pesquise o que os laboratórios estão atualmente pesquisando, demais publicações científicas no mundo todo, não só o que você quer, mas do que cada departamento de fato está atualizado, sempre o seu plano de estudo com o que o departamento está pesquisando atualmente. Nesse sentido também, os contatos com o Dai Senpai é muito importante. Então, próxima página, por gentileza. Então, como eu comentei, eu trabalhava na Honda South America, eu pertencia à estrutura organizacional HSA, como aparece no topo. Eu estava como o gerente de relações institucionais. A gente trabalhava muito em Brasília. Tem 2 unidades, business units da Honda na América do Sul, uma na cidade de Manaus, outra em São Paulo. Cada uma unidade de negócio tinha o seu gerente de relações institucionais. E também o grupo todo temos a unidade na Argentina e no Peru. Então, um breve comentário, né, que está fazendo na América do Sul, é que apesar de ser engenheiro, a gente sempre procura expandir os conhecimentos, e a área de pesquisa da Waseda foi muito boa em soluções de sistemas de tomada de decisões, e ao mesmo tempo mesclando os conhecimentos de direito também em comércio exterior internacional. Então, apesar de ser áreas totalmente distintas, engenharia e direito, ela tem uma sinergia muito forte no mundo empresarial. Então, é uma minha terceira dica para o pessoal que quer, após o mestrado, doutorando, entrar na área de corporativo. Hoje, como comentei, estou no Canadá. A gente pertence ao grupo Honda Logistics North America. Então, existe no total 15 business units, 2 no México e mais 12 no Canadá, 3 são joint venture. E no Canadá, só um breve comentário, a única fábrica da Honda em todo o Canadá fica na cidade de Simcoe, e é ao norte de Toronto, a mais ou menos 100 quilômetros. Então, no mapa é só a parte ilustrativa. Oficialmente, eu pertenço ao organograma hoje da HLNA, seria Corporate Governance, Comprehensive Risk Management. Então, ainda essa semana a gente comentava com os alunos e os pesquisadores da Waseda, né, que o sistema de inteligência artificial está entrando em todas as áreas, inclusive na parte de Global Compliance, onde atuo atualmente. Então, desde a época que eu trabalhava na Honda South America, a gente sempre procurou interagir essa sinergia entre a vida acadêmica e o mundo corporativo. Então, eu, pessoalmente, a gente sempre procurava ter os intercâmbios entre as universidades, especificamente em Manaus, a Universidade Federal do Amazonas, com as necessidades das empresas do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus. Próxima página, por gentileza. Aqui, apenas para fechar, então, o curso da Waseda, graças à Bolsa de Estudo da JICA, abriu as portas para várias áreas de conhecimento e experiência, e a gente aplicou, de fato, esses conhecimentos no mundo real. Então, eu sempre falo que a área de pesquisa é uma via de mão dupla com a área de iniciativa privada, corporativa. Tanto os pesquisadores precisam procurar as necessidades das empresas, como as empresas também buscar as iniciativas no mundo acadêmico. E, para concluir, embaixo a gente tem um Ongaeshi. Já estava certo que eu estava saindo da América do Sul para assumir novas responsabilidades na América do Norte, mas a gente deixou uma semente lá na cidade de Manaus. A gente criou a Associação ABAJAI, que é a Associação de Bolsistas da Amazônia Ocidental, incluindo os estados do Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas.
Então, no último ano, antes de sair de Manaus, da América do Sul, a gente criou, eu sou o cofundador, primeiro presidente da ABAJAICA, e hoje estou presidindo o Conselho Consultivo da ABAJAICA. Então, graças ao trabalho de várias pessoas e várias parcerias, a gente tem expandido a participação cada vez maior da região amazônica, junto às bolsas, várias bolsas oferecidas pela JICA. E a minha última dica para os pesquisadores acadêmicos, mestrado, doutorado, é, após a sua formação, sim, buscar o crescimento profissional nas empresas corporativas, mas também procurar sempre ter o seu tempo reservado para o trabalho voluntariado, né? O trabalho voluntariado no Brasil não é muito grande, mas graças à iniciativa como a Associação de Pesquisadores e outras iniciativas no Brasil, cada vez maior a participação de voluntariado. Isso é uma contribuição, retribuição, como a gente fala em japonês, é um gaishe, a tudo que a JICA tem proporcionado aos pesquisadores do Brasil. Próxima página. Meu muito obrigado. Então, deixo aqui agradecimentos gerais e o meu contato. A qualquer momento, vocês podem me contactar para qualquer sugestão ou informação que seja necessária. Muito obrigado. Muito obrigado, Masanori-san. Foi incrível aprender com a sua trajetória, né? Aí é um exemplo para todos nós que estamos atualmente fazendo ou mestrado ou doutorado. A gente se espelha na sua experiência também. Muito obrigado. E, gente, essa foi a nossa rodada de apresentações. E agradecemos, né, todos os nossos convidados, a Margarida San, ao Hirai San, né, aos bolsistas que compartilharam tantas informações com a gente, né? Eu tenho certeza que vocês vão colaborar bastante para os jovens, né, que estão aplicando agora para a bolsa de estudo. E foi a parte 1 do nosso evento que a gente está encerrando. Então, para quem chegou depois, eu vou explicar rapidamente. Essa primeira parte foram apenas apresentações, e na segunda parte a gente vai entrar numa nova sala de conferência, vai ser uma sala mesmo de reunião, onde a audiência vai poder interagir com os pesquisadores e fazer perguntas, né, mais específicas. Então, deem uma olhada no chat, a gente postou o link, né, da reunião. Também, provavelmente, vocês receberam uma notificação no e-mail com o link dessa parte 2, tá? Então, quando a gente fechar essa sala, vocês se transfiram para a nova sala. Antes disso, também gostaria de avisar que quando vocês fecharem essa sala de conferência do webinar, vocês vão receber automaticamente um link para uma pesquisa de opinião, né? O que vocês acharem, como a gente pode melhorar esse evento nas próximas oportunidades, tá? Então é isso, não deixem de participar da parte 2, que a gente vai ter aí uma rodada de conversas e bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Esse evento é uma realização da Associação de Pesquisadores Brasileiros no Japão e da JICA, com apoio da Embaixada do Brasil no Japão e da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, o Bunkyo. Esse evento vai ficar disponível posteriormente no YouTube, tanto da BRJ quanto da JICA, tá? Então não deixem de seguir a gente no YouTube, deixa lá o seu like, tá? E a gente se vê dentro de alguns minutinhos na parte 2 desse evento. Muito obrigado a todos e esse é o fim do nosso webinar.